Fala pessoal, tudo bem? Então, continuando o tópico sobre colonização brasileira, eu vou falar um pouco sobre as capitanias hereditárias. É um tópico que geralmente dá muita dúvida, gera muita dúvida entre os estudantes. Por quê? Porque, na verdade, existe um certo problema em entender o motivo principal que levou o rei a dividir o território da colônia em várias faixas de terra. Então, qual é o objetivo desse rei? O rei não tinha condições isoladamente de ocupar e colocar para produzir todo o território brasileiro. Então ele faz uma espécie de terceirização de custos, certo? Quando ele permite, doa essa faixa de terra, que era a capitania hereditária, para algum particular. Quem são esses particulares? Alguns nobres da baixa nobreza, que não tinham condições de ir para as Índias, né, de se incorporar a outra parte do projeto expansionista português. Eles optam por vir para o Brasil para se engajar nesse projeto de exploração da colônia da América Lusitana, né? É o Brasil. O que acontece é o seguinte: na verdade, o sistema vai ser um fracasso se a gente considerar que o objetivo principal era a produção de açúcar, né? Era a produção de qualquer produto de alto valor agregado na Europa que interessasse a Portugal, obviamente. Basicamente, o que acontece, como é comumente sabido, você tem duas áreas que realmente conseguem produzir uma grande quantidade ou uma quantidade interessante de açúcar, Pernambuco e São Vicente, e sem dúvida alguma, Pernambuco está disparado na frente em relação à produção de açúcar. Como eu costumo lembrar, os engenhos nordestinos são engenhos gigantescos, não se comparam nem de perto aos engenhos que existiam aqui em São Vicente, né? Considerando isso, o que nós temos que lembrar? Existia uma espécie de acordo entre o rei e os donatários, que seriam aqueles que receberiam a posse das capitanias hereditárias, certo? Esses donatários faziam um acordo com a coroa para ter o direito de explorar a terra através do incentivo à colonização da terra por portugueses, certo? Trazer colonos portugueses para trabalhar aqui. É claro que, ao mesmo tempo que existia um acordo entre a coroa e o donatário, geralmente registrados na carta de doação, você vai ter um segundo instrumento muito importante, e esse a gente vai detalhar oportunamente, mas um segundo documento muito importante, que é o foral. O foral, ele vai ser um documento que vai especificar os direitos e os deveres do donatário e do colono, certo? Ou seja, era um documento que previa a relação interna na colônia, né? E o que é importante, eu gosto sempre de frisar, dentro desse mecanismo, dentro dessa ferramenta, se previa a obrigatoriedade, ou seja, o fundamento das capitanias hereditárias era a obrigatoriedade de se conceder sesmarias. Por quê? A concessão de sesmarias era o fundamento para você doar terras e transformar essas terras em produtivas. Isso ia aumentar a riqueza do donatário e aumentar a riqueza da coroa portuguesa. Essa é a lógica que levava esses nobres a se engajarem aqui. O fracasso ocorreu na esmagadora maioria dessas capitanias hereditárias, porque efetivamente você tinha um sério problema em relação aos ataques indígenas, e muitos desses donatários, na verdade, pouco se importavam com a sua capitania hereditária, então não tomavam conta. Isso acabou se tornando um imenso fracasso, a não ser por aquelas duas áreas de produção, certo?
exploramos nas próximas aulas mais itens sobre a colônia brasileira. Tá bem? Então, um abraço, até mais. Tchau, tchau.